Gastei R$ 45.000 no casamento do meu filho. Na festa ele disse: "Quero agradecer a minha verdadeira mãe", e apontou para a mãe da minha nora. Fiquei quieta e fiz algo que ele nunca vai esquecer. Meu nome é Marta Silva, tenho 68 anos e hoje, sentada aqui na beirada da cama no meu apartamento, ainda sinto o gosto amargo daquele sábado que mudou minha vida para sempre. Um sábado que deveria ter sido o mais feliz da minha existência, mas que se tornou o dia da minha maior humilhação. Vocês sabem como é quando a gente guarda uma dor tão profunda que parece que vai explodir por dentro? Pois é assim que me sinto há 3 meses. 3 meses desde o casamento do meu filho Luiz, 3 meses desde que descobri que 41 anos de amor incondicional podem ser apagados com uma única frase. Eu sempre soube que não era a mãe biológica do Luiz. Ele chegou na minha vida quando tinha apenas 3 anos, depois que minha irmã Sônia e meu cunhado Carlos morreram naquele acidente terrível em 1987. Mas desde o primeiro dia que ele dormiu no meu colo, chorando de saudade dos pais, eu soube que ele era meu filho. Não importava o sangue, não importava a genética. Aquele menino era meu presente de Deus. Criei ele sozinha, sem ajuda de ninguém. Meu marido Manuel havia me abandonado 2 anos antes, quando descobrimos que eu não podia ter filhos. Ele disse que não adiantava ficar com uma mulher que não podia dar continuidade à família dele. Imaginem a dor que isso foi para mim. Aos 28 anos, me vi sozinha, sem filhos, sem marido, sem perspectiva de futuro. Mas quando Luiz chegou, tudo mudou. Ele trouxe sentido para minha vida. Trabalhei como costureira, lavei roupa para fora, fiz faxina, vendi doces na rua, tudo para dar a ele o que ele precisava. Educação boa, roupas limpas, comida farta na mesa. Nunca deixei faltar nada. Lembro de noites em que ficava costurando até de madrugada para entregar um serviço no dia seguinte, só para conseguir pagar a mensalidade da escola dele. Minhas mãos ficavam inchadas, meus olhos ardiam, mas eu não parava. Porque cada real que eu ganhava era um tijolo na construção do futuro do meu filho. Luiz sempre foi carinhoso comigo. Me chamava de mãe, desde pequeno, nunca fez diferença. Quando completou 18 anos, eu chorei de orgulho vendo ele receber o diploma do ensino médio. Ele era o primeiro da família a terminar os estudos. Quando passou no vestibular para a engenharia, eu quase desmaiei de felicidade. Durante a faculdade, ele continuava me tratando bem. Chegava em casa, me contava sobre as aulas, os professores, os amigos. Jantávamos juntos, assistíamos televisão, conversávamos sobre tudo. Eu me sentia a mulher mais realizada do mundo. Tinha um filho maravilhoso, educado, carinhoso. Quando ele se formou, aos 24 anos, eu organizei uma festinha em casa. Convidei os vizinhos, fiz brigadeiro, beijinho, tudo com muito carinho. Ele estava bonito naquele dia, de terno emprestado, com o diploma na mão. Tirei tantas fotos que acabei com 2 filmes inteiros. Eu queria registrar cada momento daquele dia perfeito. Luiz conseguiu emprego numa empresa de construção civil. Ganhava bem, muito melhor do que eu jamais ganhei na vida. Ele sempre foi generoso comigo, me dava dinheiro para as compras, pagava as contas da casa. Eu me sentia orgulhosa de ter criado um homem tão responsável. Aos 35 anos, ele ainda morava comigo. Alguns vizinhos comentavam que ele deveria casar, constituir família, mas eu não me incomodava. Gostava de ter meu filho perto, de cuidar dele. Lavava suas roupas, preparava suas refeições, cuidava da casa. Era minha função como mãe. Até que um dia, há 6 anos, ele chegou em casa diferente. Mais animado, mais sorridente. Disse que havia conhecido uma moça na empresa, uma secretária chamada Luana. Falou dela com tanto carinho que percebi imediatamente que era paixão. Fiquei feliz por ele, claro. Todo filho merece encontrar o amor. Mas quando Luana veio jantar em casa pela primeira vez, senti algo estranho. Ela era bonita, bem vestida, educada, mas havia algo nos olhos dela quando olhava para mim. Uma frieza, uma distância que me incomodou. Durante o jantar, ela mal falou comigo. Respondia com monossílabos, sempre olhando para o relógio. Nos meses seguintes, Luiz começou a sair mais. Chegava tarde, passava os finais de semana na casa dela.
Eu entendia, claro. Ele estava apaixonado, era natural. Mas sentia que estava perdendo meu filho aos poucos. Nossas conversas diminuíram. Ele ficava mais no quarto, sempre no celular. Quando eles oficializaram o namoro, eu tentei me aproximar da Luana. Ofereci para ensinar ela a fazer os pratos que o Luiz gostava. Ela disse que não precisava, que a mãe dela já havia ensinado tudo. Convidei ela para almoçar comigo num domingo. Ela inventou uma desculpa qualquer. Percebi que ela não gostava de mim, mas não entendia o porquê. Eu sempre fui educada, respeitosa, nunca me meti na vida deles. Mas era como se minha presença a incomodasse. Como se eu fosse um obstáculo entre ela e o Luiz. 3 anos depois, eles anunciaram o noivado. Eu chorei de alegria. Abracei os dois. Disse que estava muito feliz. Luana sorriu, mas era um sorriso forçado. Quando comecei a falar sobre os preparativos do casamento, ela disse que a mãe dela ia cuidar de tudo, que eu não precisava me preocupar. Mas eu queria participar. Era o casamento do meu filho. Eu tinha direito de ajudar. Ofereci uma quantia das minhas economias. 45 mil reais que eu havia juntado ao longo de anos, trabalhando duro, economizando centavo por centavo. Era praticamente tudo que eu tinha. Luana ficou surpresa com o valor. Acho que ela não esperava que uma costureira aposentada tivesse essa quantia guardada. Ela aceitou o dinheiro, mas disse que ficaria responsável por escolher tudo. O buffet, a decoração, o vestido, tudo. Eu só precisava aparecer no dia. Naquela noite, deitada na minha cama, senti uma pontada no peito. Não era dor física, era algo mais profundo. Era a sensação de que estava sendo excluída do momento mais importante da vida do meu filho. Mas tentei afastar esses pensamentos. Talvez fosse apenas nervosismo, ansiedade pelo casamento. Nos meses seguintes, Luiz ficou cada vez mais distante. Chegava em casa apenas para dormir. Não conversava mais comigo sobre os preparativos. Quando eu perguntava alguma coisa, ele dizia que a Luana estava cuidando de tudo, que eu não precisava me preocupar com nada. Uma semana antes do casamento, Luana me ligou. Disse que precisava falar comigo. Veio em casa numa quinta-feira à tarde. Estava elegante, como sempre, mas havia algo diferente no olhar dela. Algo determinado, quase cruel. Ela se sentou na minha sala e foi direta ao ponto. Disse que depois do casamento, eles iriam morar num apartamento que haviam comprado, que eu não poderia mais tratar o Luiz como se ele fosse meu filho, que ele tinha uma nova família agora e que eu precisava entender meu lugar. Fiquei chocada com aquelas palavras. Perguntei que lugar era esse. Ela respondeu que eu era apenas a tia que criou ele, não a mãe dele, que a mãe dele havia morrido e que agora ele tinha uma nova família. Disse que eu podia visitá-los de vez em quando, mas que não podia mais interferir na vida deles. Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. 41 anos cuidando daquele menino e agora eu era apenas a tia que criou ele? Eu que levantei de madrugada quando ele estava doente, que trabalhei dobrado para pagar seus estudos, que abri mão da minha própria vida para dar a ele tudo o que ele precisava? Luana saiu da minha casa naquele dia, deixando claro que meu papel na vida do Luiz havia chegado ao fim, que o casamento seria apenas uma formalidade e que depois disso eu deveria me conformar com migalhas de atenção. Fiquei sentada na minha poltrona até escurecer, tentando processar tudo o que ela havia dito. Naquela noite, chorei como não chorava há anos. Não eram lágrimas de tristeza apenas, eram lágrimas de indignação. Como ela se atrevia a me dizer qual era meu lugar na vida do meu filho? Como Luiz permitia que ela falasse comigo daquela forma? Mas o pior ainda estava por vir. O pior aconteceu no sábado seguinte, no dia do casamento. O dia em que descobri que todas as palavras cruéis da Luana eram apenas o prenúncio da humilhação que me aguardava. Naquela manhã, acordei com um aperto no peito que não conseguia explicar. Parecia que meu coração sabia que algo terrível ia acontecer. Tomei meu café da manhã sozinha, olhando pela janela da cozinha, tentando afastar os pensamentos negativos. Era o casamento do meu filho, eu deveria estar feliz, mas não conseguia. Havia algo no ar, uma tensão que não saía de mim. As palavras da Luana ecoavam na minha cabeça. Você é apenas a tia que criou ele. Como se 41 anos de dedicação absoluta fossem apenas um favor que eu havia feito para a família. Peguei o vestido verde água que havia comprado especialmente para o casamento. Nada muito caro,
mas decente e elegante. Havia ido ao salão na sexta-feira para arrumar o cabelo. Queria estar bonita para o casamento do Luiz. Não importava que a Luana tivesse deixado claro que eu era apenas uma coadjuvante naquela história. Era o casamento do meu filho e eu ia estar presente. Mas enquanto me arrumava, olhando para meu reflexo no espelho, senti uma solidão que não conseguia explicar. Estava me preparando para o casamento do meu filho, mas me sentia como uma estranha. Como se não tivesse direito de estar ali, de participar daquele momento especial. Quando terminei de me arrumar, sentei na sala e fiquei esperando. Esperando que o Luiz aparecesse, que viesse me buscar, que quisesse estar comigo antes do casamento. Mas as horas passaram e nada. O telefone não tocou. A porta não se abriu. Eu estava completamente sozinha no dia mais importante da vida do meu filho. Foi nesse momento que entendi que tudo que a Luana havia dito era verdade. Eu realmente estava sendo excluída da vida do Luiz. Não era paranoia, não era impressão minha. Era a realidade crua e dolorosa que eu havia tentado ignorar durante tanto tempo. Peguei minha bolsa, tranquei a casa e chamei um táxi. Ia para o casamento, mas já não era mais a mesma mulher que havia acordado naquela manhã. Alguma coisa havia mudado dentro de mim. Uma certeza dolorosa, mas libertadora. A certeza de que eu não era mais importante na vida do meu filho. E essa certeza, por mais dolorosa que fosse, ia me dar a força que eu precisava para enfrentar tudo o que estava por vir. O dia do casamento amanheceu ensolarado, daqueles dias que parecem abençoados por Deus. Acordei às 5 da manhã, como sempre faço, mas dessa vez com um friozinho na barriga que não conseguia explicar. Era o casamento do meu filho, o dia que eu havia sonhado durante tantos anos. Preparei meu café, sentei na cozinha e fiquei olhando pela janela, imaginando como seria aquele dia especial. Mas havia algo diferente naquela manhã. Uma sensação estranha, como se meu coração soubesse de algo que minha mente ainda não havia processado. Tentei afastar esses pensamentos negativos. Era o casamento do Luiz, eu deveria estar radiante de felicidade. A cerimônia seria às 4 da tarde numa igreja no centro de Sorocaba. Uma igreja grande e bonita, que a família da Luana frequentava. Eu nunca tinha entrado lá, mas Luiz me disse que era linda, que eles haviam escolhido com carinho. Fiquei feliz por ele ter uma cerimônia religiosa. Sempre o criei com valores cristãos. Durante a manhã, fiquei esperando que o Luiz aparecesse em casa. Pensei que talvez ele quisesse se arrumar aqui, ou pelo menos passar para me ver antes do casamento. Afinal, era um dia especial para nós dois. Mas as horas foram passando e nada. Meio-dia, 1 hora, 2 horas. O silêncio era ensurdecedor. Às 2h30, não aguentei mais a angústia e liguei para o celular dele. Estava nervosa, preocupada. Ele atendeu meio apressado, com vozes ao fundo, música, algazarra. Disse que estava na casa dos pais da Luana, se arrumando lá, que tinha muita coisa para fazer, que nos veríamos na igreja. Nem perguntou se eu estava bem, se precisava de carona, nada. Simplesmente desligou. Fiquei ali segurando o telefone, sentindo uma pontada no peito. Meu filho estava se casando e nem se lembrou de mim na correria dos preparativos. Mas tentei não pensar nisso. Talvez fosse mesmo nervosismo, ansiedade do noivo. Todo mundo fica assim no dia do casamento. Peguei um táxi para ir à igreja. O motorista era um senhor simpático chamado João, que me perguntou se eu ia a um casamento. Respondi que sim, que era do meu filho. Ele me parabenizou, disse que devia estar muito orgulhosa. Eu sorri e disse que estava sim, mas no fundo havia uma angústia que não conseguia explicar. Quando cheguei à igreja, fiquei impressionada com a decoração. Flores por toda parte, arranjos lindos, tudo muito elegante. A família da Luana realmente tinha dinheiro e bom gosto. Eu me senti pequena no meio daquele luxo todo, mas tentei manter a postura. Parte daquele dinheiro era meu, dos meus 45 mil reais. Procurei um lugar para sentar. Não sabia onde era meu lugar. Ninguém havia me orientado sobre isso. Vi que os bancos da frente estavam reservados para as famílias. Do lado direito estava escrito Família da Noiva. Do lado esquerdo, Família do Noivo. Fiquei confusa por um momento, mas me dirigi para o lado esquerdo. Quando cheguei lá, uma moça jovem que estava organizando os convidados me perguntou quem eu era. Respondi que era a mãe do Luiz. Ela me olhou de cima a baixo,
Consultou uma lista que tinha na mão e disse que eu deveria sentar mais atrás, que os primeiros bancos eram para a família mais próxima. Senti meu rosto esquentar de vergonha. Como assim mais atrás? Eu era a mãe do noivo, não havia ninguém mais próximo do que eu, mas não quis fazer escândalo. Aceitei me sentar no quarto banco, atrás de pessoas que nem conhecia, pessoas que provavelmente tinham menos importância na vida do Luiz do que eu. Enquanto esperava a cerimônia começar, observei a igreja se enchendo. Muita gente elegante, bem vestida, conversando animadamente. Eu me sentia deslocada no meio daquele povo todo. Não conhecia ninguém. Ninguém veio falar comigo. Era como se eu fosse uma estranha no casamento do meu próprio filho. Do meu lugar, conseguia ver a primeira fileira do lado esquerdo. Lá estavam os padrinhos do Luiz, alguns primos distantes que eu mal conhecia, colegas de trabalho dele. Pessoas que conheciam meu filho há poucos anos estavam sentadas no lugar de honra, enquanto eu, que o criei desde os 3 anos, estava relegada às fileiras de trás. Quando a cerimônia começou, meu coração disparou. Primeiro entrou o Luiz, lindo de smoking, caminhando ao lado do pai da Luana. Eu queria chorar de orgulho vendo ele ali, tão elegante, tão maduro. Meu menino havia se tornado um homem de verdade. Mas doía ver que ele não estava acompanhado por mim, sua mãe, mas sim pelo sogro. Depois entrou a Luana, belíssima no vestido de noiva. Parecia uma princesa. Ela vinha no braço do pai, sorrindo, radiante. Quando passou por mim, nem me olhou. Seus olhos estavam fixos no Luiz, como se ele fosse a única pessoa na igreja, como se eu fosse invisível. A cerimônia foi linda. O padre falou sobre amor, sobre família, sobre compromisso. Eu chorei durante os votos, vendo meu filho prometendo amar a Luana para sempre. Era o momento mais emocionante da minha vida. Estava vendo meu filho ser feliz, realizando o sonho dele. Mas havia uma amargura misturada à emoção. Eu estava assistindo aquele momento de longe, como uma espectadora. Não tinha participado dos preparativos, não tinha tido voz ativa nas decisões. Era apenas uma convidada no casamento do filho que eu havia criado. Quando eles se beijaram, selando a união, eu aplaudia com lágrimas nos olhos. Meu filho estava casado, tinha encontrado o amor da vida dele. Apesar de todas as dificuldades com a Luana, eu estava genuinamente feliz por ele. Esse era o momento que eu havia esperado durante tantos anos. Na saída da igreja, tentei me aproximar dos noivos para cumprimentá-los. Mas havia uma multidão de pessoas, todo mundo querendo falar com eles, tirar fotos. Consegui chegar perto do Luiz e dei um abraço nele. Ele me abraçou de volta, mas rapidamente, quase com pressa. Disse que ele estava lindo, que eu estava muito orgulhosa. Ele sorriu e disse obrigado, mas já estava olhando para outras pessoas. Tentei falar com a Luana, cumprimentá-la, desejar felicidades. Ela me agradeceu friamente, sem calor, sem emoção. Nem me chamou de sogra como deveria. A festa seria num buffet, do outro lado da cidade. Novamente peguei um táxi, dessa vez com o coração mais apertado. Sentia que estava sendo apenas uma convidada qualquer no casamento do meu filho. Não tinha participado dos preparativos, não tinha lugar de honra na cerimônia, não tinha ninguém para conversar. Quando cheguei ao buffet, fiquei novamente impressionada com o luxo. Decoração sofisticada, mesas lindas, flores por toda parte. Devia ter custado uma fortuna. Parte daquele dinheiro era meu, dos meus 45 mil reais que eu havia dado para ajudar. Mas ninguém sabia disso. Ninguém me dava crédito por isso. Procurei minha mesa. Novamente, não sabia onde sentar. Encontrei uma funcionária do buffet e perguntei onde era meu lugar. Ela consultou uma lista e me levou para uma mesa no fundo do salão. Mesa número 12. Longe da mesa dos noivos, longe da mesa das famílias importantes. Sentei numa mesa com pessoas que não conhecia. Uns primos distantes da Luana, alguns colegas de trabalho do Luiz, pessoas que eram basicamente estranhos para mim. Tentei puxar conversa, mas era difícil. Eu me sentia perdida, deslocada, não tinha nada em comum com aquelas pessoas. Durante o jantar, observei a mesa dos noivos. Mesa número 1, bem no centro do salão. Lá estavam o Luiz e a Luana, radiantes, conversando animadamente com as famílias. Os pais da Luana estavam ao lado deles, rindo, brindando, participando de cada momento. Eu queria estar lá,
participando daquele momento especial, mas estava longe, quase invisível. Vi quando o pai da Luana se levantou e fez um brinde emocionado. Vi quando a mãe da Luana abraçou o Luiz como se ele fosse seu próprio filho. Vi quando eles tiraram fotos, sempre os 4 juntos. A nova família. E eu ali, sozinha na mesa 12, observando de longe. As pessoas da minha mesa tentavam me incluir na conversa. Perguntavam sobre minha relação com os noivos, sobre como conheci eles. Eu respondia que era a mãe do Luiz, mas via o estranhamento nos olhos delas. Porque se eu era a mãe do noivo, por que estava sentada ali no fundo? Por que não estava na mesa principal? Depois do jantar, começaram os discursos. Primeiro falou o pai da Luana, agradecendo a todos pela presença, desejando felicidades ao casal. Falou sobre como estava feliz por ganhar um filho, sobre como o Luiz era especial. Todos aplaudiram emocionados. Depois falou a mãe da Luana, visivelmente emocionada. Disse como estava feliz por ver a filha casando com um homem tão maravilhoso. Falou sobre como havia acolhido o Luiz como filho desde o primeiro dia, como ele agora fazia parte da família dela. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram lágrimas de alegria. Eu esperava que chegasse minha vez de falar. Afinal, eu era a mãe do noivo. Tinha preparado algumas palavras, queria agradecer pela presença de todos, contar um pouco da história do Luiz. Queria falar sobre como o criei, sobre o orgulho que sentia dele. Mas minha vez não chegou. Ninguém me chamou para falar. O apresentador da festa nem mencionou meu nome. Era como se eu não existisse, como se o Luiz não tivesse mãe. Ou melhor, como se a mãe dele fossem os pais da Luana que haviam falado tão emocionadamente sobre ele. Quando o Luiz se levantou para discursar, meu coração disparou. Finalmente ele ia falar de mim, ia me agradecer por tudo que fiz por ele. Ia contar para todos como eu o criei, como me dediquei a ele, como abri mão da minha vida para dar a ele tudo o que ele precisava. Ele começou agradecendo a todos pela presença. Falou sobre o amor que sentia pela Luana, sobre como estava feliz por ter encontrado ela. Depois começou a falar sobre gratidão, sobre as pessoas que foram importantes na vida dele. Meu coração estava batendo tão forte que achei que todo mundo ia ouvir. Chegou a hora, eu pensava. Ele vai falar de mim agora. Vai contar para todos como fui importante na vida dele. Vai me chamar para a frente, me abraçar, me agradecer publicamente. Mas então ele disse as palavras que destroçaram minha alma para sempre. Palavras que ainda ecoam na minha cabeça, 3 meses depois. Palavras que mudaram minha vida completamente e me fizeram entender que eu havia sido uma tola durante 41 anos. Mas então ele disse as palavras que destroçaram minha alma. Quero agradecer especialmente a minha verdadeira mãe, que sempre esteve ao meu lado, que me acolheu como filho desde o primeiro dia, que me deu todo o amor que eu precisava. E apontou diretamente para a mãe da Luana. O mundo desabou ao meu redor. Eu que o criei desde os 3 anos, que abri mão de tudo por ele, que trabalhei dia e noite para dar a ele uma vida digna, fui completamente apagada. A mãe da Luana, que só o conhecia há 6 anos, era a verdadeira mãe dele. 41 anos de amor incondicional foram jogados no lixo com uma única frase. Senti todas as pessoas me olhando. Algumas com pena, outras com curiosidade mórbida, outras fingindo que não haviam ouvido. O silêncio que se seguiu àquelas palavras foi ensurdecedor. Eu estava sendo humilhada publicamente, no casamento do meu próprio filho. 41 anos de amor incondicional, apagados com uma única frase. Mas eu não chorei. Não fiz escândalo. Não me levantei para protestar. Fiquei ali sentada com a cabeça erguida, fingindo que não tinha ouvido aquilo. Por dentro, algo morreu. A mãe devotada, a mulher que vivia para o filho, a Marta que sempre perdoava tudo, morreu naquele momento. O que nasceu no lugar foi algo que eu não conhecia. Uma frieza, uma determinação, uma certeza de que eu não merecia aquilo, de que ninguém merecia ser tratado daquela forma. Olhei para o Luiz no altar, abraçando a mãe da Luana como se ela fosse realmente a pessoa mais importante da vida dele, e senti algo que nunca havia sentido antes por meu filho: desprezo. A festa continuou como se nada tivesse acontecido. As pessoas voltaram a conversar, a rir, a brindar.
Alguns vizinhos que me conheciam me olhavam com constrangimento, mas ninguém veio falar comigo. Ninguém questionou o que havia acontecido. Todos simplesmente fingiram que era normal uma mãe ser completamente ignorada no casamento do próprio filho. Sentada naquela mesa no fundo do salão, comecei a fazer cálculos mentais. 45 mil reais. Era o que eu havia dado para aquele casamento. Todo o meu dinheiro, todas as minhas economias de uma vida inteira. Para bancar a festa onde fui humilhada publicamente. A ironia era tão amarga que quase conseguia sentir o gosto na boca. Durante o resto da festa, observei meu filho. Ele dançou a valsa com a Luana, depois dançou com a mãe dela. Uma dança emocionante, onde ele a girava carinhosamente, onde ela chorava de alegria. A dança que deveria ter sido comigo. O momento que eu havia sonhado durante anos, vendo ele dançar com sua mãe no casamento. Ninguém me convidou para dançar. Ninguém veio conversar comigo. Eu era como um fantasma naquela festa, presente mas invisível. Às 10 horas da noite, quando a festa ainda estava no auge, eu me levantei silenciosamente e saí. Ninguém notou. Nem o Luiz, nem a Luana, ninguém. Peguei um táxi e voltei para casa. Durante o trajeto, o motorista tentou puxar conversa. Perguntou se a festa havia sido boa. Eu respondi que sim, mas minha voz saiu estranha, embargada. Ele deve ter percebido que algo estava errado porque não insistiu na conversa. Cheguei em casa e me sentei na sala escura. Não acendi a luz, não liguei a televisão. Fiquei ali, no silêncio, processando tudo o que havia acontecido. Meu filho havia me apagado da vida dele da forma mais cruel possível, na frente de todos, no momento mais importante da vida dele. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na cama, olhando para o teto, revivendo cada segundo daquele discurso. As palavras do Luiz ecoavam na minha cabeça. Minha verdadeira mãe. Como se eu fosse uma impostora, uma farsa, alguém que havia fingido ser mãe dele todos esses anos. Quando o sol nasceu no domingo, eu já havia tomado uma decisão. Não ia mais ser a Marta submissa, a mãe que engolia qualquer desaforo em nome do amor. Ia mostrar para meu filho que ele havia cometido o maior erro da vida dele. Que algumas palavras não podem ser desfeitas, algumas feridas não podem ser curadas. Levantei da cama com uma determinação que não sentia há anos. Tomei banho, me arrumei e fui até meu guarda-roupa. No fundo, atrás das cobertas velhas, estava uma pasta que guardava todos os documentos da minha vida financeira. Extratos bancários, comprovantes de investimentos, escrituras, tudo estava ali. Sentei na mesa da cozinha e comecei a fazer contas. Além dos 45 mil reais que havia dado para o casamento, eu tinha mais dinheiro guardado. Muito mais do que o Luiz imaginava. Uma herança que eu tinha recebido. Tudo que eu havia juntado era pensando no Luiz. Para deixar para ele quando eu morresse, para ajudá-lo se ele precisasse, para garantir que ele tivesse segurança financeira. Mas agora, depois daquela humilhação, eu não queria mais deixar um centavo para ele. Na segunda-feira de manhã, fui ao banco. Retirei todos os meus investimentos, transferi todo o dinheiro para uma conta nova que abri apenas no meu nome. Depois fui ao cartório e ao advogado. Queria fazer um testamento novo, excluindo completamente o Luiz da minha herança. Dr. Henrique, o advogado que me atendeu, ficou surpreso com minha decisão. Disse que era algo muito drástico, que eu deveria pensar melhor. Mas eu estava decidida. Expliquei o que havia acontecido no casamento, como fui humilhada publicamente. Ele balançou a cabeça com indignação e disse que ia fazer o que eu estava pedindo. Mas fazer um testamento excluindo o Luiz não era suficiente. Eu queria fazer algo mais, algo que realmente mostrasse para ele o valor que eu tinha. Foi então que tive uma ideia que mudaria tudo. Procurei informações sobre ONGs que ajudavam mães solteiras, mulheres abandonadas, idosas em situação de vulnerabilidade. Queria criar uma fundação, usar meu dinheiro para ajudar mulheres como eu. Mulheres que haviam dado tudo de si pela família e foram jogadas de lado. Conversei com vários advogados especializados em direito civil. Eles me explicaram como funcionava a criação de uma fundação, quais eram os procedimentos legais. Era complexo, mas eu estava determinada. Ia usar minha herança para fazer a diferença na vida de outras mulheres. Enquanto resolvia essas questões legais, comecei a pensar na minha própria vida. Eu tinha 68 anos, saúde boa,
dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Por que eu tinha que ficar naquela casa, naquela cidade, cercada de lembranças dolorosas? Foi quando lembrei da minha prima Conceição, que morava em Balneário Camboriú. Ela sempre me convidava para visitá-la, dizia que eu ia gostar do clima da praia, das pessoas. Talvez fosse hora de aceitar o convite. Talvez fosse hora de recomeçar em outro lugar. Liguei para Conceição e contei tudo o que havia acontecido. Ela ficou indignada, xingou o Luiz de tudo quanto foi nome, disse que eu deveria processá-lo por abandono de idoso. Mas eu não queria processá-lo. Não queria vingança, não queria drama. Queria apenas que ele entendesse que eu não era mais a Marta submissa que ele conhecia. Conceição me convidou para morar com ela. Disse que tinha um apartamento grande, que ficaríamos muito bem juntas. A ideia me animou. Seria um recomeço completo, longe de tudo que me lembrava da vida antiga. Uma semana depois do casamento, o Luiz apareceu em casa. Chegou sorrindo, com uma mala na mão, achando que tudo estava normal. Disse que havia voltado da lua de mel, que queria me contar tudo sobre a viagem. Como se nada tivesse acontecido. Como se aquela humilhação pública tivesse sido apenas fruto da minha imaginação. Ele se sentou na sala, pegou o álbum de fotos da lua de mel e começou a me mostrar. Fotos dele e da Luana em Cancún, sorrindo, felizes, vivendo o melhor momento da vida deles. Eu olhei as fotos educadamente, mas meu coração estava frio. Não sentia mais a alegria de antes ao vê-lo feliz. Quando ele terminou de mostrar as fotos, perguntou como eu estava, se havia sentido falta dele. Respondi que estava bem, que não havia problema nenhum. Ele ficou surpreso com minha frieza, mas não pareceu se importar muito. Disse que a Luana queria me convidar para jantar na casa nova deles no final de semana. Foi nesse momento que eu decidi contar para ele sobre minhas decisões. Disse que não ia poder jantar com eles porque estava me mudando, que havia decidido ir morar em Balneário Camboriú com minha prima, que a casa ficaria fechada por enquanto. Luiz ficou chocado. Perguntou por que eu estava tomando essa decisão, se era por causa de alguma coisa que ele havia feito. A inocência da pergunta me irritou profundamente. Ele realmente não entendia a gravidade do que havia acontecido no casamento. Expliquei friamente sobre o discurso dele, sobre como me senti humilhada, sobre como ele havia me apagado da vida dele. Disse que se ele considerava a mãe da Luana como sua verdadeira mãe, então eu estava livre para viver minha própria vida. Ele tentou argumentar, disse que eu estava exagerando, que tinha sido apenas um discurso emocionado, que ele não quis dizer nada contra mim. Mas eu não estava mais disposta a aceitar desculpas vazias. Disse que minha decisão estava tomada. Naquela noite, depois que ele saiu, comecei a empacotar minhas coisas. Separei as roupas, os livros, os objetos pessoais que queria levar. O resto ficaria na casa, coberto por lençóis, esperando uma decisão sobre o futuro. 3 dias depois, a documentação da fundação estava pronta. Fundação Marta Santos, apoio a mulheres em situação de vulnerabilidade. Minha herança inteira, todos os meus bens, tudo seria destinado para ajudar mulheres como eu. Mulheres que haviam dado tudo de si e foram esquecidas. No dia seguinte, peguei o ônibus para Balneário Camboriú. Levei apenas 2 malas e uma certeza. Minha vida estava apenas começando. Aos 68 anos, eu finalmente havia encontrado coragem para viver para mim mesma. Balneário Camboriú me recebeu com um ar fresco que não sentia há décadas. Quando desci do ônibus na rodoviária, minha prima Conceição estava lá me esperando com um sorriso que aquecia o coração. Ela tinha 71 anos, cabelos grisalhos bem cortados e uma energia que fazia inveja a qualquer jovem. Nos abraçamos ali mesmo e senti que estava tomando a decisão certa. O apartamento da Conceição ficava no 10º andar de um prédio a 2 quadras da praia. Quando entrei e vi aquela vista do mar pela primeira vez na minha vida, não consegui segurar as lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Finalmente estava em um lugar onde podia respirar sem sentir o peso das expectativas alheias. Conceição havia preparado o quarto de hóspedes para mim. Simples, mas acolhedor, com uma janela que dava vista para o mar. Ela disse que eu podia ficar o tempo que quisesse, que estava feliz por ter companhia. Naquela primeira noite, sentei na varanda ouvindo o barulho das ondas e senti uma paz que não experimentava há anos. Na manhã seguinte,
Acordei cedo e fui caminhar na praia. A areia fofa sob os pés, o cheiro do mar, os primeiros raios de sol tocando minha pele. Era como se eu estivesse descobrindo o mundo pela primeira vez. Caminhei por mais de 1 hora, respirando fundo, sentindo cada célula do meu corpo se renovar. Durante a caminhada, encontrei outras pessoas da minha idade exercitando-se, conversando, vivendo suas vidas plenamente. Uma senhora chamada Dolores me cumprimentou e puxou conversa. Ela tinha 72 anos, era viúva e havia se mudado para a cidade 5 anos antes. Disse que havia sido a melhor decisão da vida dela. Dolores me contou que participava de um grupo de terceira idade que se reunia 3 vezes por semana. Faziam ginástica na praia, aulas de dança, artesanato, passeios culturais. Ela me convidou para participar e eu aceitei na hora. Há quanto tempo não me juntava a um grupo por prazer, não por obrigação? Nos primeiros dias, estabeleci uma rotina que me fazia bem. Acordava cedo, caminhava na praia, tomava café da manhã com Conceição, lia livros que havia comprado, conversava com as novas amigas que estava fazendo. Era uma vida simples, mas era minha vida. Ninguém me cobrava nada. Ninguém esperava que eu fosse alguém que não era. 1 semana depois da minha chegada, Luiz me ligou. Estava preocupado, disse que havia passado na casa em Sorocaba e visto que estava tudo fechado. Queria saber como eu estava, se precisava de alguma coisa. Respondi que estava muito bem, que estava gostando da nova cidade, que não precisava de nada. Ele ficou surpreso com meu tom de voz. Eu estava diferente, mais segura, mais firme. Perguntou quando eu voltaria, se era apenas umas férias. Respondi que não sabia quando voltaria, que estava pensando em ficar mais tempo. A conversa foi educada, mas fria. Eu não estava mais disposta a fingir que estava tudo normal entre nós. 2 semanas depois, comecei a participar das atividades do grupo da Dolores. A primeira foi uma aula de dança na praia. Eu, que não dançava há mais de 20 anos, me vi movendo o corpo no ritmo da música, rindo das próprias trapalhadas, me divertindo como uma adolescente. Era liberador descobrir que ainda podia aprender coisas novas. Foi nesse grupo que conheci Dona Rosa, uma senhora de 75 anos que havia criado uma pequena biblioteca comunitária no bairro. Ela precisava de voluntárias para ajudar com a organização e atendimento. Me ofereci imediatamente. Sempre gostei de livros e a ideia de ajudar outras pessoas a ter acesso à leitura me animava. Trabalhando na biblioteca, conheci histórias fascinantes. Crianças que vinham fazer os deveres porque não tinham espaço em casa. Jovens que estudavam para concursos. Idosos que descobriam o prazer da leitura depois dos 70. Eu me sentia útil de uma forma que não sentia há anos. 1 mês depois da minha chegada, recebi uma ligação inesperada. Era Dr. Henrique, o advogado de Sorocaba. Ele precisava da minha assinatura em alguns documentos. Decidi voltar à cidade apenas para resolver essas questões legais. A viagem de volta foi estranha. Quando o ônibus entrou em Sorocaba, senti um aperto no peito. Não era saudade, era ansiedade. Como se eu estivesse voltando a um lugar que não me pertencia mais. Fiquei apenas 2 dias, o suficiente para assinar os documentos e verificar a casa. A casa estava exatamente como eu havia deixado. Fechada, com cheiro de mofo, cheia de memórias que não me faziam mais bem. Caminhei pelos cômodos e senti que aquela vida não era mais minha. Aquela Marta, que vivia apenas para o filho, havia ficado enterrada naquelas paredes. No escritório do Dr. Henrique, assinei os documentos finais da Fundação Marta Santos. Ele me explicou que tudo estava em ordem, que minha herança seria destinada ao apoio de mulheres em situação de vulnerabilidade. Senti um orgulho imenso. Meu dinheiro ia fazer a diferença na vida de outras pessoas. Antes de voltar para Balneário Camboriú, passei na casa da minha antiga vizinha, Dona Teresa. Ela ficou surpresa ao me ver, disse que estava com saudades. Contei sobre minha nova vida na praia, sobre como estava feliz. Ela comentou que eu parecia mais jovem, mais animada. Dona Teresa me contou que Luiz havia passado lá algumas vezes, perguntando sobre mim. Dizia que estava preocupado, que não entendia por que eu havia tomado aquela decisão. Ela disse que tentou explicar para ele sobre a humilhação do casamento, mas ele insistia que eu estava exagerando. De volta a Balneário Camboriú, mergulhei de cabeça na nova rotina.
Além do trabalho na biblioteca, comecei a participar de um coral para a terceira idade. Descobri que tinha uma voz razoável e que adorava cantar. Há quanto tempo não fazia algo só por prazer? Conceição estava feliz com minha transformação. Disse que eu havia chegado como uma pessoa e estava me tornando outra. Mais alegre, mais decidida, mais dona de mim mesma. Ela tinha razão. Pela primeira vez na vida, eu estava vivendo para mim. 3 meses depois da mudança, decidi que queria meu próprio espaço. Por mais que Conceição fosse maravilhosa, eu queria ter minha casa, minhas coisas, minha independência total. Procurei apartamentos na região e encontrei um pequeno, mas charmoso, com vista para o mar. Era um apartamento de 2 quartos no 5º andar, mobiliado, pronto para morar. O preço do aluguel cabia no meu orçamento tranquilamente. Quando assinei o contrato, senti uma liberdade que nunca havia experimentado. Pela primeira vez na vida, eu tinha uma casa que era completamente minha. Mudei-me para o apartamento numa manhã de sábado ensolarada. Conceição me ajudou a organizar tudo, e à tarde fizemos um pequeno chá para comemorar. Convidamos Dolores, Dona Rosa e algumas outras amigas que eu havia feito. Era minha primeira festa como dona da minha própria vida. Naquela noite, sentada na varanda do meu apartamento, olhando o mar sob a luz da lua, recebi uma ligação do Luiz. Ele estava diferente, mais sério. Disse que queria conversar comigo pessoalmente, que estava pensando em vir me visitar. Respondi que ele era bem-vindo, mas que eu não mudaria de ideia sobre minha nova vida. A ligação me fez refletir sobre tudo o que havia acontecido nos últimos meses. Eu havia saído de Sorocaba como uma mulher destroçada, humilhada e invisível. E agora era uma mulher independente, com amigos, atividades, projetos. Tinha descoberto que era possível ser feliz sem viver em função dos outros. 2 semanas depois, Luiz apareceu em Balneário Camboriú. Quando abri a porta do apartamento e o vi ali, senti uma mistura de emoções. Ele era meu filho. Eu ainda o amava. Mas não era mais o amor cego e submisso de antes. Era um amor consciente, com limites. Ele entrou no apartamento e ficou impressionado. Disse que eu parecia bem, que o lugar era bonito. Conversamos por algumas horas, mas era uma conversa diferente. Eu não estava mais ansiosa para agradá-lo. Não me importava se ele aprovava minhas decisões ou não. Quando ele perguntou sobre meus planos, se eu pretenda voltar para Sorocaba, respondi que não sabia. Que estava feliz onde estava, que havia encontrado meu lugar no mundo. Ele ficou desconcertado com minha resposta. Acho que esperava encontrar uma mulher fragilizada, arrependida, querendo voltar para uma vida antiga. Mas a mulher que ele encontrou era alguém que ele não conhecia. Era a Marta verdadeira, aquela que havia ficado escondida durante décadas. E essa Marta tinha muito a dizer sobre o que esperava da vida e dos relacionamentos dali em diante. Luiz ficou 3 dias em Balneário Camboriú, e a cada dia que passava, eu percebia o quanto ele estava desconfortável com a nova Marta que encontrou. Ele esperava encontrar uma mulher dependente, carente, implorando para voltar à vida antiga. Mas encontrou alguém que não precisava mais dele para ser feliz. No 2º dia da visita, levei ele para conhecer a biblioteca onde eu trabalhava como voluntária. Dona Rosa o recebeu calorosamente e fez questão de contar como eu havia me tornado peça fundamental no projeto. Como eu organizava os livros, ajudava as crianças com os deveres, criava atividades de incentivo à leitura. Vi o espanto nos olhos do Luiz. Ele estava descobrindo uma faceta minha que desconhecia completamente. Durante todos aqueles anos em que vivi apenas para ele, eu havia escondido meus próprios talentos, meus próprios sonhos. Agora, eles estavam florescendo aos 68 anos. À noite, jantamos no apartamento. Preparei uma refeição simples, mas saborosa. Durante a conversa, ele comentou que eu parecia uma pessoa diferente, que estava mais segura, mais decidida. Perguntou se eu não sentia falta da vida em Sorocaba, da rotina antiga. Respondi que sentia falta de algumas coisas, mas que não trocaria minha nova vida por nada. Pela primeira vez, eu estava vivendo para mim mesma, fazendo escolhas baseadas no que me fazia feliz, não no que esperavam de mim. Era uma sensação libertadora que ele provavelmente nunca entenderia. No 3º dia, Luiz finalmente teve coragem de abordar o assunto que realmente o incomodava. Perguntou sobre meu testamento,
sobre os boatos que estavam circulando em Sorocaba de que eu havia criado uma fundação. Disse que estava preocupado com meu futuro financeiro. Expliquei calmamente sobre a Fundação Marta Santos, como havia decidido destinar minha herança para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. Mulheres que, como eu, haviam dedicado a vida aos outros e foram esquecidas. Que achava isso mais justo do que deixar dinheiro para quem não me valorizava. O rosto dele mudou completamente. Pela primeira vez, acho que ele entendeu a gravidade do que havia feito no casamento. Não era apenas uma questão de orgulho ferido. Era sobre respeito, reconhecimento, dignidade. Coisas que ele havia me negado publicamente. Ele tentou argumentar. Disse que podíamos conversar, que ele havia aprendido com o erro. Mas eu expliquei que não era sobre punição ou vingança. Era sobre justiça. Ele havia feito uma escolha quando me humilhou. Eu estava fazendo minha escolha agora. Antes de partir, Luiz me abraçou de uma forma diferente. Não era o abraço protocolar de sempre. Era um abraço de alguém que finalmente estava entendendo o que havia perdido. Ele disse que respeitava minha decisão, mas que gostaria de manter contato. Que queria conhecer melhor a mulher corajosa que eu me tornei. Depois que ele foi embora, me sentei na varanda e refleti sobre nosso encontro. Não senti raiva, não senti tristeza. Senti uma paz profunda, o ciclo havia se fechado. Eu havia conseguido me libertar do peso de viver apenas para ele, e ele havia começado a entender as consequências de suas ações. Uma semana depois, recebi uma carta dele. Uma carta longa, manuscrita, onde ele pedia desculpas sinceras pelo que havia acontecido no casamento. Disse que só agora entendia o quanto eu havia sacrificado por ele, o quanto eu era importante. Que a mãe da Luana nunca poderia ocupar o lugar que eu ocupava na vida dele. A carta me emocionou, mas não mudou minhas decisões. Era bom saber que ele havia entendido, que havia crescido como pessoa. Mas eu já não precisava mais de seu reconhecimento para me sentir completa. Havia encontrado minha própria fonte de felicidade. Respondi sua carta de forma carinhosa, mas firme. Disse que aceitava suas desculpas, que não guardava rancor, mas que minha nova vida estava apenas começando, que ele era bem-vindo para visitá-las, para conhecer a mulher que eu me tornara, mas que nossa relação seria diferente daqui em diante. Na Fundação Marta Santos, cada história que chegava até nós me confirmava que havia tomado a decisão certa. A primeira mulher que ajudamos foi Dona Celeste, uma senhora de 74 anos, que havia sido expulsa de casa pelos filhos. Ver ela recuperando sua dignidade era mais gratificante do que qualquer abraço de filho que eu poderia receber. Dona Rosa sugeriu que eu contasse minha história num evento da biblioteca. Disse que poderia inspirar outras mulheres a não aceitar desrespeito, a valorizar sua própria vida. A princípio hesitei, mas depois achei que poderia ser útil. No dia da palestra, o salão estava lotado. Mulheres de todas as idades, muitas com histórias similares à minha. Contei sobre minha jornada, sobre como descobri que nunca é tarde para recomeçar, que nenhuma mulher deve aceitar ser invisível na própria vida. Ao final, uma senhora de 75 anos se aproximou de mim. Disse que estava sendo pressionada pelos filhos a vender sua casa para ajudá-los financeiramente. Que sempre cedeu a tudo, mas que minha história a fez repensar. Demos uma longa conversa, e ela saiu dali determinada a defender seus próprios interesses. Um mês depois da fundação estar funcionando, organizamos um primeiro evento beneficente. Luiz veio de Sorocaba para participar. Ele parecia genuinamente orgulhoso do que eu havia construído. Durante sua fala, ele me chamou de a mulher mais corajosa que conhece. Dessa vez, foram palavras que me aqueceram o coração. Mas o que mais me marcou naquele dia foi ver as 3 mulheres que a fundação já havia começado a ajudar. Cada uma contando sua história de superação, de recomeço, de descoberta da própria força. Eu havia transformado minha dor em propósito, minha humilhação em esperança para outras pessoas. Hoje, 3 meses depois daquele casamento fatídico, posso dizer que sou uma mulher realizada. Não porque consegui me vingar da família que me maltratou, mas porque consegui me libertar de uma situação que me diminuía como pessoa. Minha rotina em Balneário Camboriú é rica e significativa. Trabalho na biblioteca 3 manhãs por semana.
Participo do coral às terças e quintas. Coordeno as atividades da fundação aos sábados. Faço aulas de pintura às quartas. Caminho na praia todos os dias ao amanhecer. Luiz me visita quando pode. Nossa relação melhorou muito nestes 3 meses, mas em bases completamente diferentes. Ele me respeita porque aprendeu que não tem escolha. Eu não sou mais a mãe desesperada por migalhas de afeto. Sou uma mulher independente que escolhe quando e como se relacionar com ele. Luana nunca mais falou comigo diretamente. Segundo Luiz, ela teve dificuldade para aceitar a nova dinâmica. Não consegue entender como eu mudei tanto em tão pouco tempo. Mas a verdade é que eu não mudei. Eu apenas voltei a ser quem sempre fui por baixo de décadas de submissão. Às vezes, quando estou sentada na varanda do meu apartamento, olhando o mar sob a luz do pôr do sol, penso em como a vida pode dar voltas inesperadas em apenas 3 meses. Aquele discurso humilhante no casamento não foi o fim da minha história. Foi o começo de uma nova vida. O silêncio daquele dia no casamento, quando meu filho me humilhou publicamente, foi o silêncio mais poderoso da minha vida. Foi o silêncio de uma mulher que finalmente havia encontrado sua força. E essa força, uma vez descoberta, transformou não apenas minha vida, mas a vida de dezenas de outras mulheres. Se você é uma mulher que está lendo esta história e se reconhece nela, saiba que nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Nunca é tarde para exigir respeito. Nunca é tarde para escolher sua própria felicidade. Sua vida vale muito mais do que as migalhas de atenção que talvez estejam lhe oferecendo. Hoje, com meus 68 anos, tenho projetos para o futuro. Quero expandir a fundação para outras cidades. Quero escrever um livro sobre minha experiência. Quero viajar para lugares que sempre sonhei conhecer. Tenho uma lista de sonhos que estava guardada numa gaveta da alma. E agora estou realizando um por um. Meu nome é Marta Santos Silva. Durante 68 anos, fui apenas a mãe do Luiz. Hoje sou Marta, uma mulher completa, independente, que escolheu viver sua própria vida. E posso garantir, esta é a melhor versão de mim mesma que já conheci. O silêncio que guardar naquele dia de humilhação se transformou na minha maior força. E essa força me levou a descobrir que a felicidade não está em ser indispensável para os outros. Está em ser importante para si mesma. E isso ninguém pode tirar de mim jamais. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.